no vídeo de hoje eu vou te contar como que você pode consertar o seu intestino depois de tomar muitos antibióticos. Espero muito que vocês gostem e vamos pro vídeo. E pra quem me conhece, sou a nutricionista Bruna Harmel. Nesse canal tem playlist que chama Me Conta Nutri, tem muitos vídeos legais sobre nutrição, sobre alimentação, sobre saúde. Eu vou deixar a playlist nos cards. Como eu falei, eu sou nutricionista, se você quiser ser meu paciente, tem aqui embaixo no box de descrição várias informações sobre consultas online. Eu atendo online também, então você pode ser meu paciente também. Uma das maiores queixas que eu tenho dos meus pacientes em relação ao intestino, ou o paciente vem de uma constipação desde a infância e tudo mais, ou ele passou por um processo de estresse, de ansiedade, ou de antibiótico terapia, e que acabou estragando o intestino, e ele acaba vindo com o intestino com constipação, ou com gases, ou com dor abdominal, ou com diarreia, e a gente precisa dar um jeitinho nesse intestino. O que acontece? Nosso intestino ele é tipo uma terrinha, se a gente for falar assim. Então tem o adubo, tem a plantinha e ele precisa ter uma sinergia para funcionar muito bem. A gente tem algumas bactérias no intestino, tem as gram-negativas, que elas são mais patogênicas, elas vêm então na questão de formar doenças, não são tão legais. E a gente tem as gram-positivas, que são as bactérias que elas funcionam muito bem no nosso intestino, elas vêm ali para trazer saúde, elas ajudam muito na questão tanto de produção hormonal quanto imunológica, enfim, elas fazem o teu intestino funcionar muito bem. Quando a gente passa por um processo de estresse ou de antibiótico terapia, ele acaba matando muitas vezes as bactérias, né? E o estresse ele desregula, né? Ele joga para as bactérias positivas morrerem e as negativas crescerem. Então, dá uma desregulada. Mas, normalmente, quando a gente fala de pós-antibiótico, acaba morrendo quase todas. Então, assim, mata muitas bactérias. Até tinha uma professora minha que falava que o problema tá quando o cocô tá preto. Sabe aquele cocô bem preto, assim, que ele é preto? Normalmente ele vem com uma diarreia. Esse intestino, normalmente, ele só tem Clostridium. Clostridium é uma bactéria super resistente. Só sobrou ela ali dentro, o resto morreu tudo. Então, a gente precisa recolonizar esse intestino. Quando a gente tá falando, igual eu falei, de uma disbiose, quando ela vem de um estresse, coisa errada, que tá desregulado, a gente consegue, às vezes, com alimentação, já regular ele. Então, comendo mais alimentos pré-bióticos, então com fontes de fibras, alimentos integrais, com bastante fruta, verdura, legume, bastante água, a gente consegue como se melhorasse esse adubo ali e fizesse as bactérias boas crescerem de novo. Então, e evitar os industrializados. Os industrializados, eles têm conservante. O conservante é um tipo de antibiótico que vai matar a bactéria boa também e vai preferir que a ruim viva. Então, evitar os industrializados ao máximo, preferir uma alimentação boa, você consegue resolver uma disbiose muitas vezes. Agora, quando é antibiótico, que é o caso desse vídeo aqui, matou todas praticamente, ou várias delas. Então, nesses casos, normalmente a gente precisa envolver o uso de um probiótico. O que é isso, né? Vamos às nomenclaturas. Pré-biótico e probiótico. Pré-biótico é uma fibra que o probiótico vai comer. Então, ela é tipo o adubo da planta. E o probiótico é a planta, que no caso é a bactéria mesmo. Vocês entenderam a analogia da terrinha, da plantinha? É o pré-biótico e o probiótico. O pré-biótico a gente consegue com alimentação, igual eu falei, tudo que tem fibra, normalmente tem alguma porcentagem de pré-biótico. Existem alimentos com mais pré-bióticos, mas tipo fruta, verdura, legume, alimentos integrais, eles vão ter um pré-biótico aí no geral. Se você quiser fontes maiores, a gente tem aí a linhaça, o grão de bico, a chicória e a farinha da banana verde. Eles são assim, padrão ouro quando a gente tá falando de pré-biótico, tá? Então, aumentar eles na alimentação funciona super bem. Mas assim, tudo que é verdura e legume, fruta, enfim, vai ter uma porção de fibra ali que vai funcionar como pré-biótico. A gente pode começar só aumentando essa parte da alimentação, né, mais natural, e cortando os industrializados, e avaliar se o paciente já conseguiu resolver o problema dele intestinal. Mas muitas vezes a gente vai ter que entrar com um probiótico realmente, que é a bactéria em si. E não vale ser só iogurte ou... tem gente que fala que Yakult, ainda Yakult não resolve. Então não vale ser só a bactéria de via oral. A gente vai precisar suplementar ela. Eu normalmente gosto muito de trabalhar com suplementos probióticos prontos, né? Às vezes eu pego a fórmula de um pronto e falo pro paciente manipular, né? Enfim, porque eu acho que tem vários prontos no mercado que funcionam super bem e são muito práticos, né? Às vezes o manipulador precisa de geladeira, isso faz com que o paciente às vezes não lembre de tomar e dá uma dificuldade no processo. Então a ideia é que eu vou falar algumas marcas, tá? Mas como eu vou falar várias, eu não tô querendo falar de uma específica, tá? Só porque tem muitos no mercado, só pra vocês se situarem um pouquinho mais. Os que eu mais gosto de trabalhar. Envolve o 20B,
O Multi-B também, os dois são muito bons. Eles têm inclusive 20 bi, porque é 20 bilhões de bactérias, e o Multi-B tem mais que 20 bilhões, pra vocês terem uma ideia. Então essas são muitas bactérias que a gente vai colocar no intestino para ele resolver voltar ali a ser o que ele era. Tem também o Probiotop e o Symbioflora, que são da mesma marca. O Symbioflora vem com pré-biótico junto, dependendo do paciente, se a alimentação não tá muito boa, é uma opção também. O Probiotop tem uma bactéria, se eu não me engano, chama Rhamnosus, que ela é muito boa para mulheres, então que tem incidência de candidíase, esse Probiotop pode ser uma opção legal também. A gente tem também o Synforte, tá? O Synforte é outro probiótico bem legal. E aí, entre outras marcas, mas quanto mais bactérias tiver, melhor, tá? A gente recomenda a utilização de pelo menos por 10 dias. Se 10 dias não resolver, aumenta para 20. Se 20 não resolver, aumenta para 30. Mas normalmente em 30 os negócios devem funcionar. Eu gosto que o paciente consuma uma alimentação muito boa durante o dia e tome o probiótico antes de dormir sem comer nada em cima, tá? Isso tende a fazer seu intestino voltar ao normal. Mas esse foi o nosso vídeo, espero muito ter gostado. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. Um super beijo pra vocês, até mais. Tchau!